História real da vovó. O marido fingiu estar enfermo e a revelação foi chocante. Na pacata cidade de São João das Almas, onde todos se conhecem, Dona Elvira, uma avó carismática, sempre foi a luz da comunidade. Com seus cabelos brancos como a neve e sorriso acolhedor, ela era adorada por todos, de crianças a idosos. Mas por trás desse encanto escondia um segredo sombrio que poucos podiam imaginar. Seu marido, seu Joaquim, um homem robusto e de riso fácil, fingia estar doente há anos. Era uma trama tão extraordinária que parecia saída de um romance. Desde que a enfermidade começou, a cidade inteira se mobilizou para ajudá-los. O que Dona Elvira não sabia é que essa mobilização continha danos profundos, não só para a família, mas para a própria essência de quem ela era. Por trás da fachada pacífica, a casa de Dona Elvira estava cheia de esperanças e promessas que nunca se concretizavam. As visitas constantes do médico, os remédios caros que não faziam efeito algum, tudo para alimentar uma mentira criada por seu Joaquim. Os vizinhos, com rostos solidários, traziam bolos e fraldas para dar apoio. O que inicialmente parecia amor era apenas um jogo cruel que a família jogava sob o olhar complacente da comunidade. Um dia, Dona Elvira decidiu organizar o antigo baú que ficava em seu quarto. Os olhos brilharam ao encontrar velhos brinquedos e fotos, mas ao mexer nos documentos de seu Joaquim, algo inusitado chamou sua atenção. Um diário, escondido entre as contas e recibos. Com o coração acelerado, ela abriu as páginas amareladas, e a cada linha lida, uma nova faceta de sua vida se desdobrava. Era uma revelação chocante. Joaquim não apenas fingia estar doente, mas manipulava todas as emoções ao seu redor, incluindo a toda a cidade. As palavras em seu caderno eram um desabafo revelador. Ele falava sobre o que havia feito, dos recursos que desviava, da maneira como manipulava a compaixão alheia. O que Dona Elvira lia a deixava sozinha em um mar de desespero. Como puderam partilhar uma vida juntos, enquanto ele armava tudo isso? A cada frase, ela sentia seu mundo desmoronar, como um castelo de cartas. E a maior dor. Havia indícios de que Joaquim não estava sozinho. Será que mais pessoas estavam envolvidas nesse engano? Os momentos que haviam compartilhado pareciam agora um eco de mentiras ressoantes. Com a verdade em suas mãos, o que ela faria? Encarar seu Joaquim, arriscando a própria felicidade e a dos filhos e netos? Ou silenciar e proteger a honra da família? Ela sabia que precisava confrontá-lo, mas o medo a consumia. E o que mais doía era a possibilidade de que amigos de longa data pudessem estar na mesma rede de mentiras, unidos em um pacto obscuro. O diário tremia em suas mãos. Preço a pagar. O futuro de todos dependia de sua coragem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Elvira olhou fixamente para o diário de seu Joaquim, o coração martelando no peito. A revelação acertou como um soco no estômago. Enquanto as palavras dele ecoavam na cabeça, um som súbito a fez pular. A porta da sala se abriu com um estrondo. Ela nunca tinha ouvido aquele barulho antes, como se algo estivesse prestes a explodir. Era Fernanda, a filha mais nova, com os olhos arregalados e pálida como um papel. Ela entrou apressada, ofegante. "Mãe, você precisa vir rápido! É o papai!" O tom dela cortou o ar, e a sensação de pavor tomou conta de Dona Elvira. Com o diário ainda entre suas mãos trêmulas, ela seguiu a filha. Ao chegar à sala, a cena que encontrou a deixou paralisada. Seu Joaquim estava de pé, não em sua cadeira habitual, mas cercado por uma multidão. Vizinhos, amigos, pessoas que vinham de longe para ver como ele estava. Mas o mais chocante era o que ele segurava. Um papel manchado, sua expressão de dor e preocupação, mas ao mesmo tempo triunfante. Ela mal conseguiu ouvir os murmúrios. "Eu tenho algo a dizer", Joaquim gritou, sua voz subindo num tom de verdade inescapável. Ela sentiu o coração disparar. Uma revelação? Ele ia contar? Mas a expectativa foi destruída por um grito inesperado. Uma voz familiar. Era Ricardo, o amigo de longa data de Joaquim, com uma expressão de espanto no rosto. "Joaquim, você não pode fazer isso. Pense em tudo que..." "Obstruímos!" O que era aquilo? Dona Elvira tentou entender, mas a confusão se instalou. Seu Joaquim não parecia doente nem triste. Ele parecia em controle. E o que era aquilo sobre construir algo? Então Joaquim desenrolou o papel que segurava. "Eu entrei em contato com os médicos para realizar um grande projeto. Construir um novo lar para todos nós. A cidade, precisamos de um novo começo." As palavras dele pareciam eco, mas Dona Elvira não conseguia processar. Alguém gritou: "Você mentiu todo esse tempo, Joaquim. Não tem doenças." Dona Elvira ficou paralisada. A verdade que parecia estar prestes a ser desvelada para ela, agora parecia mais escorregadia do que nunca. Seria isso tudo uma encenação? Seu Joaquim realmente estava manipulando tudo? O diário tinha revelado uma face de seu marido que ela nunca imaginou. Mas agora ele aparecia como um visionário. "Silêncio!" ele ordenou, seus olhos ardendo com uma paixão que Dona Elvira nunca tinha visto. "Eu fiz isso por nós. As pessoas precisam de esperança. Como você acha que eu poderia sustentar isso sem apoio?" O pânico instalou-se no rosto de Dona Elvira, à medida que as peças se juntavam. Os vizinhos, antes solidários, agora olhavam para seu Joaquim com uma mistura de adoração e desconfiança. Alguma coisa estava muito errada, e nesse turbilhão de emoções só se ouvia o coração de Dona Elvira, martelando cada vez mais forte, ecoando na sala repleta de olhares expectantes. O que ela faria agora? A verdade que ela buscou estava se esfarelando diante dela, e a imagem de seu Joaquim estava se transformando a cada palavra. Ela se sentiu um tanto perdida e, ao mesmo tempo, afiada como uma lâmina. Qualquer escolha poderia levar à destruição ou à redenção. Ela olhou para o diário, as palavras de Joaquim cravadas na mente. Um movimento, um gesto e tudo poderia mudar.
Com um nó na garganta, Dona Elvira percebeu que estava à beira de uma decisão que poderia não só mudar sua vida, mas a de todos ao seu redor. E no fundo, ela sabia, algo maior estava em jogo. O que mais estava por trás daquela fachada? O que mais estava escondido? Nas sombras, Dona Elvira olhou fixamente para o diário de seu Joaquim, o coração martelando no peito. A revelação a acertou como um soco no estômago. Enquanto as palavras dele ecoavam na cabeça, um som súbito a fez pular. A porta da sala se abriu com um estrondo. Ela nunca tinha ouvido aquele barulho antes, como se algo estivesse prestes a explodir. Era Fernanda, a filha mais nova, com os olhos arregalados e pálida como um papel. Mãe, você precisa vir rápido! É o papai! O tom dela cortou o ar e a sensação de pavor tomou conta de Dona Elvira. Com o diário ainda entre suas mãos trêmulas, ela seguiu a filha. Ao chegar à sala, a cena que encontrou a deixou paralisada. Seu Joaquim estava de pé, cercado por uma multidão. Vizinhos, amigos, pessoas que vinham de longe para ver como ele estava. Mas o mais chocante era o que ele segurava. Um papel manchado. Sua expressão de dor e preocupação, mas ao mesmo tempo triunfante. Ela mal conseguiu ouvir os murmúrios. Eu tenho algo a dizer, Joaquim gritou, sua voz subindo num tom de verdade inescapável. Ela sentiu o coração disparar. Uma revelação? Ele ia contar? Mas a expectativa foi destruída por um grito inesperado, uma voz familiar. Era Ricardo, o amigo de longa data de Joaquim, com uma expressão de espanto no rosto. Joaquim, você não pode fazer isso. Pense em tudo que construímos. Que era aquilo? Dona Elvira tentou entender, mas a confusão se instalou. Seu Joaquim não parecia doente nem triste. Ele parecia em controle. Então, Joaquim desenrolou o papel que segurava. Eu entrei em contato com os médicos para realizar um grande projeto. Construir um novo lar para todos nós. A cidade precisa de um novo começo. As palavras dele pareciam ecoar, mas Dona Elvira não conseguia processar. Alguém gritou: Você mentiu todo esse tempo, Joaquim. Não tem doenças. Dona Elvira ficou paralisada. A verdade, que parecia estar prestes a ser desvelada para ela, agora parecia mais escorregadia do que nunca. Seria isso tudo uma encenação? Contudo, um beijo no ar apareceu. O mesmo Ricardo, atrás da multidão, olhava para ela. Com um olhar diferente, intenso e sombrio. Ela franziu a testa, mas não teve tempo para refletir. Silêncio! Ele ordenou. Eu fiz isso por nós. As pessoas precisam de esperança. Como você acha que eu poderia sustentar isso sem apoio? O pânico instalou-se no rosto de Dona Elvira, à medida que as peças se juntavam. A sala se tornou um turbilhão de sussurros e olhares confusos. Mas, subitamente, um gritinho veio do fundo. Era a pequena Sofia, neta de Dona Elvira, apontando para Joaquim com os olhos arregalados. Papai Joaquim, por que você tem sangue na camisa? O mundo pareceu parar. O olhar de Joaquim se transformou.
A confiança desapareceu instantaneamente, como se uma máscara tivesse caído. Ele hesitou, olhando para as manchas que agora se tornavam impossíveis de ignorar. O murmúrio na sala cresceu, as vozes se tornando uma maré de interrogações e espanto. Sangue? A multidão repetia em choque. Dona Elvira sentiu a cabeça girar. O diário em suas mãos parecia pesá-las. Poderia ser verdade? O homem que ela amava, o pai de seus filhos, estava enrolado em algo muito mais sombrio. As lembranças dos últimos anos vieram como flashes. Confusões, ausências inexplicáveis. Dinheiro sumindo. Todos os sinais que ela havia ignorado. Um nó se formava em sua garganta. Não é o que vocês pensam, Joaquim gritou. A voz mais alta agora, mas tremendo. Eu fiz isso para proteger a nossa família. O instinto da multidão mudava contra ele. Meu Deus, o que mais ele estava escondendo? Protegê-los de quê? Gritou uma vizinha. Você está mentindo desde o começo. A confiança que antes cercava Joaquim se desfez como fumaça. E Dona Elvira percebeu que não era apenas o marido que estava perdido ali. Tal como ela, todos na sala estavam à beira de uma revelação. E até mesmo os laços mais fortes estavam prestes a se desfazerem. Agora, com o olhar de todos os presentes fixos, Joaquim começou a recuar. Mas antes que pudesse se afastar, um segundo grito veio de longe. A porta se abriu novamente, revelando o sargento da polícia local. Recebemos uma denúncia. É sobre você, Joaquim. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e Dona Elvira sentiu suar frio. O que mais estava escondido? As peças desse quebra-cabeça pareciam muito mais complexas do que ela jamais sonhou. O que restava deles? O que Dona Elvira faria agora com as verdades emergentes? E mais crucialmente, qual seria o destino de sua família quando tudo fosse revelado? O futuro estava se desmanchando diante dela, e tudo que uma vez foi seguro mergulhou nas trevas. Dona Elvira ficou paralisada. Seus pensamentos girando em torno do que estava acontecendo. O sargento da polícia, aos poucos, começou a se aproximar de seu Joaquim, e ela podia sentir o clima tenso preenchendo a sala. As vozes dos vizinhos, antissolidárias, agora eram murmúrios desconfiados, e a preocupação pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Joaquim, o que você fez? O tom da velha Clarice, uma vizinha sempre tão doce, era agora cortante. A expressão de medo nos rostos à sua volta refletia o que estava em jogo. Eu não fiz nada. É um mal-entendido, implorou Joaquim, mas não parecia ter certeza. Ele olhou para Dona Elvira, seus olhos suplicantes, como se ela fosse a única âncora em meio à tempestade. Mas, no fundo, ela estava se afundando cada vez mais na confusão. Nesse instante, entre o pânico e a incerteza, a porta lateral se abriu com um rangido. A pressão no ambiente mudou. Era um homem alto, com um ar de importância, usando um terno escuro. Eu sou o Dr. Almeida e vim aqui a pedido de Joaquim. Sua voz poderosa ecoou na sala e todos silenciaram. O coração de Dona Elvira disparou. Ela nunca tinha visto aquele homem antes, mas algo em sua postura parecia mais que um simples médico.
Temos que falar sobre a verdade do que aconteceu. E com isso, uma onda de murmúrios voltou a surgir. O que você quer dizer? Joaquim estava pálido. Eu não é hora. Mas o Dr. Almeida avançou sem se deixar abalar. Joaquim, você precisa entender que as suas mentiras têm consequências. É tempo de encarar a verdade sobre seu estado. E Dona Elvira precisa saber. Dona Elvira se sentiu tonta. Verdade sobre o estado? O que ele queria dizer? Enquanto todos olhavam para a cena, um eco distante de sua vida começou a despedaçar, como vidros quebrando. Ela sentiu a urgência no ar, um nó na garganta. Joaquim, o que você escondeu de mim? Perguntou ela, a voz trêmula, quase inaudível. O homem que ela amava estava se desmoronando diante de seus olhos. O olhar de Joaquim agora estava cheio de pânico, e ele balançou a cabeça, tentando desviar os olhares da multidão que o cercava. Eu não estou doente, Elvira. Não da maneira que eles pensam. Sua voz temia. Ela podia ver que estava perdendo o controle da situação. O diário que ela havia lido voltou à sua mente, e o sangue, frio em sua camisa, ganhava um novo significado. Doutor Almeida respirou fundo. Esse não é um simples caso de engano, Dona Elvira. Joaquim não tem apenas problemas de saúde. Ele está envolvido num esquema que foge do que você consegue imaginar. Ele fez uma pausa, e o silêncio se aprofundou. Ela podia sentir os olhares de cada vizinho perfurando suas costas. Um esquema? Que tipo de esquema? Gaguejou, a confusão se transformando em um pavor palpável. Joaquim mordeu os lábios, angustiado, mas não parecia ter palavras. Ele está envolvido com um grupo criminoso, Dona Elvira. E o sangue que você vê é de alguém que ele prejudicou. Ele não está apenas mentindo para você. Ele está usando isso para encobrir algo muito mais profundo e obscuro. A voz do médico era firme, mas Dona Elvira estava em choque. O chão parecia sair debaixo de seus pés, e as vozes dos vizinhos borbulhavam em um mar de especulações e condenações. Ela olhou para Joaquim, seu marido, e viu um homem que estava se transformando em um estranho. Quem era ele realmente? Você não pode estar falando sério, gritou Ricardo, ainda atônito. Joaquim, isso não pode ser verdade. Mas a expressão do amigo de Joaquim, que ela conhecia há anos, traía uma sombra de dúvida que antes não existia. O pânico começou a agitar a sala, e Dona Elvira sentiu frio na espinha. Agora, a realidade se tornava uma névoa pesada, e a única pergunta que lhe restava era a mais cruel de todas. Até onde Joaquim realmente tinha ido para sustentar essa mentira? O que mais estava escondido em sua vida? A verdade estava se desdobrando como uma flor venenosa, e Dona Elvira sabia que naquele momento tudo estava prestes a mudar. Mas a ponta do iceberg estava longe de ser exposta. O que mais Joaquim tinha feito em nome do amor? O que ela não sabia sobre a vida que levara a vida inteira? E a cidade? O que aconteceria com todos a partir de agora? As incertezas eram tantas, e o futuro de sua família parecia um labirinto emaranhado, cercado por segredos que desafiavam tudo o que ela acreditava. Dona Elvira ficou paralisada, seus pensamentos girando em torno do que estava acontecendo. O sargento da polícia, aos poucos, começou a se aproximar de seu Joaquim,
e ela podia sentir o clima tenso preenchendo a sala. As vozes dos vizinhos, antes solidárias, agora eram murmúrios desconfiados, e a preocupação pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Joaquim, o que você fez? O tom da velha Clarice, uma vizinha sempre tão doce, era agora cortante. A expressão de medo nos rostos à sua volta refletia o que estava em jogo. Eu não fiz nada. É um mal-entendido, implorou Joaquim. Mas não parecia ter certeza. Ele olhou para Dona Elvira, seus olhos suplicantes, como se ela fosse a única. Âncora em meio à tempestade, mas no fundo ela estava se afundando cada vez mais na confusão. Dona Elvira, temos motivos para acreditar que Joaquim está envolvido em atividades ilícitas, disse o sargento, sua voz sombria. Precisamos que você se afaste dele, por enquanto. O coração dela disparou. Como assim? O homem que ela amava, o pai de seus filhos, envolvido em algo tão sombrio? O caos na sala aumentava, como se todos sentissem o peso da verdade sufocante. Joaquim balançou a cabeça, desesperado. Eu não sou assim. Você sabe que eu só queria ajudar. Tudo isso foi para nós. Ele se virou para a multidão, mas agora os olhares eram de desconfiança. Dona Elvira, eu fiz isso pela família. O doutor Almeida observou em silêncio e Dona Elvira sentiu que o tempo começava a esfriar. Até que, subitamente, a pequena Sofia, neta de Dona Elvira, apareceu novamente, essa vez com um objeto na mão. Olha, vovó, o que é isso? Ela segurava um velho colar de pérolas, uma herança de família, que não via há anos. Mas não era isso que chamava a atenção. O colar estava preso a um pequeno pedaço de papel amarelado. Dona Elvira franziu a testa, sentindo o coração afundar. O que aquilo fazia com a sua neta? Ela se aproximou, mas antes que pudesse alcançar a menina, Joaquim gritou: Sofia, não, deixa isso aí! Mas já era tarde. A garotinha puxou com força. O papel se soltou. A multidão se silenciou. Os olhares fixos no papel, que agora dançava no ar, antes de aterrissar aos pés de Dona Elvira. O que era aquilo? Ela se abaixou, as mãos tremendo, enquanto pegava o bilhete. Os murmúrios aumentavam, todos querendo saber o que havia. Com um nó na garganta, abriu o papel amarelado e começou a ler em voz alta. Suas palavras, escritas de forma desordenada, revelaram algo que poderia mudar tudo. Joaquim, espero que você nunca descubra a verdade. O que nós fizemos não pode vir à tona, ou tudo estará perdido. Aquele negócio não foi só um golpe. É maior, muito maior. E eu não estou sozinho nisso. O barulho na sala se calou instantaneamente. O sussurro da confusão se apoderou dos rostos ao seu redor. A cada palavra lida, Dona Elvira se sentia mais tensa. A visão de Joaquim, ali, parecendo perdido, se desintegrava como açúcar em água. Ele não era só um homem doente e desesperado por ajuda. A revelação atacava como uma flecha direto no coração. Quem escreveu isso, Joaquim? Sua voz saiu como um sussurro. O que está acontecendo? Olhou para ele com os olhos arregalados.
esperando uma resposta. Joaquim hesitou e, pela primeira vez, algo que ela viu em seu olhar não era de amor, mas de medo. Ele engoliu em seco, o suor escorrendo pela testa. Não posso falar, Elvira. Você não entende. O sargento deu um passo à frente. Nós precisamos saber. Esse homem está em um mundo que você nunca imaginou. E ele não está sozinho. A sensação de traição cortava o arrepio no coração de Dona Elvira. A confiança que antes tinha em seus laços agora estava em frangalhos. Seria verdade? O que mais havia escondido? O que mais seus amigos poderiam saber? O clima mudava e a tensão carregada se transformou em um vazio. Enquanto as verdades distorcidas começavam a emergir. Ninguém sabia qual seria o próximo passo, mas o que Dona Elvira sentia era que tudo estava prestes a desmoronar. O peso da revelação ecoava em sua mente. Cada palavra lida era um pano que caía da história que acreditava conhecer. Dona Elvira olhou para o rosto do marido, agora irreconhecível, e uma nova dúvida se instalou. Quais segredos ainda estavam por trás daquela fachada? Até onde ele realmente iria para manter as aparências? Assim, em meio a rostos preocupados, a vida como conhecia pendia por um fio, e ela sabia que o futuro que aguardava era incerto demais. O que mais estava escondido nas sombras? Dona Elvira olhou para o rosto do marido, agora irreconhecível, e uma nova dúvida se instalou. Quais segredos ainda estavam por trás daquela fachada? Até onde ele realmente iria para manter as aparências? Assim, em meio a rostos preocupados, a vida como conhecia pendia por um fio, e ela sabia que o futuro que aguardava era incerto demais. O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto os murmúrios se intensificavam, um barulho estranho ocorreu. Uma sirene cortou o ar pesado, e a porta da sala se abriu com um estrondo. Todos voltaram-se para a entrada, onde um grupo de policiais entrou em formação. Suas expressões sérias criavam uma atmosfera de tensão palpável. O sargento mais velho se aproximou de Dona Elvira e disse: Precisamos falar com Joaquim. A voz dele ecoava como um presságio. Joaquim, que antes estava tomado pela agonia da revelação, agora parecia paralisado, como se o chão sob seus pés tivesse se desintegrado. Mas o que está acontecendo? Dona Elvira perguntou, o coração em seus olhos, sentindo que a realidade estava se desdobrando de uma forma muito além de suas capacidades. O sargento gesticulou para Joaquim, que recuou, seu rosto pálido, refletindo uma mistura de medo e raiva. Você não pode levar ele. Ele é meu marido, ela gritou, mas não havia como ignorar a gravidade da situação. Em um movimento rápido, um dos policiais deslizou um par de algemas pelas mãos de Joaquim, e a sala se silenciou. A tensão palpável. O homem que ela amava estava prestes a ser levado, e tudo parecia um pesadelo. Joaquim, você tem o direito de permanecer em silêncio, começou o sargento, mas as palavras não chegavam a Dona Elvira. Era como se uma cortina tivesse descido sobre sua visão, e todos ao seu redor desaparecessem momentaneamente. O único som que ela ouviu era o tumulto de seu próprio coração, batendo descontroladamente. Então, em meio à confusão,
Um grito cortou o ar, alto e agudo. Era Sophie, sua netinha, apontando com um olhar assombrado. Olha, vovó! Outro bilhete! A menina tinha encontrado algo no chão. Um pequeno papel que estava quase enterrado debaixo da mesa. Dona Elvira, tomada de urgência, apressou-se até a menina e pegou o bilhete. As mãos tremiam. Com cada nova descoberta, um novo fardo parecia se erguer em seu peito. Dona Elvira, começou Joaquim, mas sua voz foi abafada pela avalanche de murmúrios entre os outros. Ela abriu o bilhete e o que leu a paralisou. As palavras não eram escritas. Por Joaquim, mas por outra pessoa. O que nós fizemos não pode vir à tona. Se Joaquim falar, todos nós estaremos em perigo. Não apenas a cidade, mas nossas famílias inteiras. Atenda ao chamado ou tudo pode desmoronar. Um frio percorreu sua espinha. O que isso significa, Joaquim? Ela olhou para ele, buscando respostas, mas o olhar dele estava distante, como se ele soubesse que não tinha como reverter a situação. Emergindo do choque, Dona Elvira começou a sentir a gravidade da situação. Quem mais está envolvido, Joaquim? O que você tem a ver com isso? A sala estava em silêncio. Todos os olhos vazios, focados neles. O olhar de Joaquim perdeu a compostura. Elvira, por favor, não posso te explicar tudo agora. Você não entende. É uma questão de vida ou morte. Sua voz estava abafada pela maldição da verdade. E naquele momento, um objeto pesado foi lançado pela porta do fundo da sala, quebrando a tensão de forma explosiva. Era uma grande caixa. As letras Cuidado Compartilhado estampadas em vermelho. Os vizinhos pularam. Gritos ecoaram. A caixa se abriu, revelando um amontoado de cartas, documentos e fotografias. Olhares confusos, olhares apavorados. Dona Elvira não sabia se estava mais assustada pelas palavras do bilhete ou pelo que a caixa mostrava. A verdade estava se balançando entre eles como um fantasma, prestes a sair das sombras e arruinar tudo. Dona Elvira, precisamos que você se afaste dele, gritou um dos policiais, interrompendo seus pensamentos e trazendo-a de volta à realidade. O mundo estava se desmoronando aos seus pés. O que mais estava escondido? Que segredos mais estariam trancados naquela caixa? A única certeza que ela tinha era que o que for que estivesse ali poderia mudar tudo. E por um momento, enquanto os olhares se encontravam, ela percebeu. Talvez a luta dela não fosse apenas pela verdade, mas sim pela sobrevivência de sua própria família. E o que Joaquim realmente tinha feito? Dona Elvira parou. O destino os aguardava, e cada segundo era um lembrete de que a sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha de mentiras, segredos e talvez traições. Dona Elvira parou. O destino os aguardava, e cada segundo era um lembrete de que a sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha de mentiras, segredos e talvez traições. O grupo de policiais parecia aumentar e a tensão crescia a cada segundo. Joaquim, agora cercado, olhava para Dona Elvira com um misto de desespero e impotência. Mas no fundo, havia algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. O peso do bilhete
ainda estava em suas mãos, e seus olhos continuavam a percorrer as palavras que desafiavam tudo que conhecia. Então, da caixa que caíra, uma foto saltou. Ela se agachou instintivamente, os sentimentos conflituosos se agitando dentro dela. Ao segurá-la, seu coração parou. Era uma imagem de Joaquim cercado por homens que ela não conhecia, todos com expressões sérias. Mas o que a pegou de surpresa foi o que estava escrito no canto: a última entrega. O que isso significava? Não havia como evitar o tremor nas mãos. Joaquim, o que isso quer dizer? Ela sentiu seu coração acelerar. A sala inteira estava em um silêncio tenso, todos os olhos focados neles. Joaquim balançou a cabeça desesperadamente. Não, Elvira, não faça isso. Sua voz estava embargada. Ele se virava, tentando escapar das agarras da realidade, mas o sargento se aproximou, com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Joaquim, você precisa entender que não tem como escapar. Existe uma investigação em andamento. E sabemos que há muito mais aqui do que aparenta. Nesse exato momento, uma explosão de luz e som ecoou pela sala. A porta da frente se escancarou e um homem vestido de forma peculiar surgiu, segurando um celular com a tela acesa. Parados, todos! Ele parecia um ator de filme, mas o olhar determinado não deixava margem para risadas. Acabamos de receber uma denúncia anônima, e alguém aqui é parte de um golpe muito maior. A sala congelou. Dona Elvira parou, seu mundo começando a desmoronar diante de seus olhos. O homem olhou diretamente para Joaquim. Você tem algo a esclarecer, Joaquim? Algo que nos diz respeito e que você nunca mencionou a Dona Elvira? Eu não sei do que você está falando. Joaquim estava a um passo do colapso. E enquanto tentava se justificar, o homem continuou. A denúncia envolve um jogo de poder entre pessoas que você conhece muito bem, Joaquim. Não são apenas 6 amigos, são seus cúmplices. A multidão murmurou e a tensão na sala aumentou. A cada nova palavra, a verdade parecia escapar mais das mãos de Dona Elvira. Como poderia ter ficado tão cega? E então, em meio ao tumulto, uma mulher apareceu na porta de trás, ofegante e pálida. Era Clara, a antiga amiga de Joaquim, que dia após dia vinha visitá-los. Eu precisava vir. O que vocês descobriram? Você precisa saber, Dona Elvira. Todos ficaram em silêncio, os corações pulsando. Dona Elvira sentiu sua respiração pesar. Clara, o que você sabe? É sobre o gripo, Clara gritou, seus olhos arregalados. Joaquim não é apenas um comediante. Ele está com pessoas que estão envolvidas em algo muito mais sombrio. E ele sabe. Ele sabe muito. Ela se virou para Joaquim e a expressão no rosto dele se transformou de confusão para pânico. Calada, você não tem ideia do que está fazendo, gritou Joaquim, sua voz elevada a um tom que ninguém esperava. E nesse instante, tudo parecia fragilizado. Dona Elvira olhou para a caixa no chão, se sentindo completamente perdida. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza de Joaquim? E aquela confusão em sua mente. O que fazer com toda essa verdade cortando como uma faca? Enquanto a tensão crescia, Clara olhou para Dona Elvira e sussurrou. Quando descobrimos que o golpe era mais do que só dinheiro,
as pessoas começaram a fazer escolhas difíceis, muito difíceis, e Joaquim teve que tomar uma decisão que mudar tudo. Decisão? Que decisão? A voz de Dona Elvira tremia. Nesse momento, Joaquim soltou um grito. Não me leve, por favor! Eu sou apenas o jogador, não o líder. Eu só queria proteger minha família. Mas seus apelos foram abafados pelo silêncio crescente. E enquanto olhares desconfiados se cruzavam, Dona Elvira teve um instante de clareza. Se tudo isso estava conectando alguém mais, alguém do passado, uma pessoa que ela nunca poderia imaginar. As peças começavam a se encaixar e, com isso, a realização a atingiu como um soco. Quem é o líder, Joaquim? Ela estava a um passo de entender, mas o que iria descobrir poderia ser devastador. Dona Elvira! Clara exclamou, e a sala seguiu seu olhar, mais uma vez vibrando com um novo despertar. Temos que entender que o que está por trás disso tudo pode ser muito mais perto do que você imagina. Mas quem era essa pessoa? E o que mais estava prestes a ser revelado quando a verdade finalmente viesse à tona? Dona Elvira sentiu seu peito apertar, e o futuro de todos estava prestes a se desvanecer em um novo, arrasador mistério que ela nunca imaginou. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Dona Elvira olhou para o rosto do marido, agora irreconhecível, e uma nova dúvida se instalou. Quais segredos ainda estavam por trás daquela fachada? Até onde ele realmente iria para manter as aparências? Assim, em meio a rostos preocupados, a vida como conhecia pendia por um fio, e ela sabia que o futuro que aguardava era incerto demais. O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto os murmúrios se intensificavam, um barulho estranho ocorreu. Uma sirene cortou o ar pesado e a porta da sala se abriu com um estrondo. Todos voltaram-se para a entrada, onde um grupo de policiais entrou em formação, suas expressões sérias criando uma atmosfera de tensão palpável. O sargento mais velho se aproximou de Dona Elvira e disse: precisamos falar com Joaquim agora. A voz dele ecoava como um presságio. Joaquim, cercado, olhava para Dona Elvira com um misto de desespero e impotência. Mas, no fundo, havia algo mais. Algo que ela não conseguia decifrar. O peso do bilhete ainda estava em suas mãos, e seus olhos continuavam a percorrer as palavras que desafiavam tudo que conhecia. Então, da caixa que caíra, uma foto saltou. Ela se agachou instintivamente, os sentimentos conflituosos se agitando dentro dela. Ao segurá-la, seu coração parou. Era uma imagem de Joaquim, cercado por homens que ela não conhecia, todos com expressões sérias. Mas o que a pegou de surpresa foi o que estava escrito no canto: a última entrega. O que isso significava? Não havia como evitar o tremor nas mãos. Joaquim, o que isso quer dizer? Ela sentiu seu coração acelerar. A sala inteira estava em um silêncio tenso, todos os olhos focados neles. Joaquim balançou a cabeça desesperadamente. Não, Elvira, não faça isso. Sua voz estava embargada. Ele se virava, tentando escapar das agarras da realidade. Mas o sargento se aproximou, com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Joaquim,
Você precisa entender que não tem como escapar. Existe uma investigação em andamento e sabemos que há muito mais aqui do que aparenta. Nesse exato momento, uma explosão de luz e som ecoou pela sala. A porta da frente se escancarou e um homem vestido de forma peculiar surgiu, segurando um celular com a tela acesa. Parados! Ele parecia um ator de filme, mas o olhar determinado não deixava margem para risadas. Acabamos de receber uma denúncia anônima, e alguém aqui é parte de um golpe muito maior. A sala congelou, Dona Elvira parou, seu mundo começando a desmoronar diante de seus olhos. O homem olhou diretamente para Joaquim. Você tem algo a esclarecer, Joaquim? Algo que nos diz respeito e que você nunca mencionou a Dona Elvira? Eu não sei do que você está falando. Joaquim estava a um passo do colapso. E enquanto tentava se justificar, o homem continuou. A denúncia envolve um jogo de poder entre pessoas que você conhece muito bem, Joaquim. Não são apenas seus amigos, são seus cúmplices. A multidão murmurou e a tensão na sala aumentou. A cada nova palavra, a verdade parecia escapar mais das mãos de Dona Elvira. Como poderia ter ficado tão cega? E então, em meio ao tumulto, uma mulher apareceu na porta de trás, ofegante e pálida. Era Clara, a antiga amiga de Joaquim, que dia após dia vinha visitá-los. Eu precisava ver. O que vocês descobriram? Você precisa saber, Dona Elvira. Todos ficaram em silêncio, os corações pulsando. Dona Elvira sentiu sua respiração pesar. Clara, o que você sabe? É sobre o grupo. Clara gritou, seus olhos arregalados. Joaquim não é apenas um comediante. Ele está com pessoas que estão envolvidas em algo muito mais sombrio. E ele sabe. Ele sabe muito. Ela se virou para Joaquim e a expressão no rosto dele se transformou de confusão para pânico. Calada! Você não tem ideia do que está fazendo! Gritou Joaquim. Sua voz elevada a um tom que ninguém esperava. E nesse instante, tudo parecia fragilizado. Dona Elvira olhou para a caixa no chão, se sentindo completamente perdida. O que mais estava escondido? Qual era a verdadeira natureza de Joaquim? E aquela confusão em sua mente? O que fazer com toda essa verdade cortando como uma faca? Enquanto a tensão crescia, Clara olhou para Dona Elvira e sussurrou. Quando descobrimos que o golpe era mais do que só dinheiro, as pessoas começaram a fazer escolhas difíceis, muito difíceis. E Joaquim teve que tomar uma decisão que mudar tudo. Decisão? Que decisão? A voz de Dona Elvira tremia. Nesse momento, Joaquim soltou um grito. Não me leve, por favor. Eu sou apenas o jogador, não o líder. Eu só queria proteger minha família. Mas seus apelos foram abafados pelo silêncio crescente. E enquanto olhares desconfiados se cruzavam, Dona Elvira teve um instante de clareza. Se tudo isso estava conectando alguém mais, alguém do passado, uma pessoa que ela nunca poderia imaginar. As peças começavam a se encaixar e, com isso, a realização a atingiu como um soco. Quem é o líder, Joaquim? Ela estava a um passo de entender, mas o que iria descobrir poderia ser devastador. Dona Elvira, Clara exclamou, e a sala seguiu seu olhar, mais uma vez vibrando com um novo despertar.
Temos que entender que o que está por trás disso tudo pode ser muito mais perto do que você imagina. Mas quem era essa pessoa? E o que mais estava prestes a ser revelado quando a verdade finalmente viesse à tona? Dona Elvira sentiu seu peito apertar. E o futuro de todos estava prestes a se desvanecer em um novo, arrasador mistério que ela nunca imaginou. Então, em um instante que pareceu congelar no tempo, um grito cortou a atmosfera. Não! Para! Não é verdade! O som frenético pertenceu a Ricardo, o amigo de Joaquim. Ele avançou para a frente. Sua expressão se contorcendo em dor e desespero. Isso não é o que parece! Joaquim olhou para Ricardo, confuso e atordoado. Você sabia? Você sabia disso tudo e não me disse? A traição e o cheiro de culpa estavam no ar. A tensão crescia. Foi você! Você é o verdadeiro traidor! Mas então, como um relâmpago que corta o céu, a revelação emergiu. Ricardo, com lágrimas nos olhos, olhou para Dona Elvira e soltou uma frase que fez o mundo dela desmoronar. Dona Elvira, eu sou o verdadeiro líder, o coração do esquema. Tudo isso foi um plano que eu comecei juntos com Joaquim. E se ele falar, eu e sua família estaremos em perigo. O chão parecia desaparecer sob os pés dela. O ar se tornou denso e a sala virou um turbilhão. O pior pesadelo se concretizava bem na sua frente. Ela estava cercada por mentiras e traições, e a única confiança que ainda tinha a abandonava como um barco à deriva. Não pode ser. O nó na garganta dela se fez presente, apertado e doloroso. O que isso significava para o que sentia por todos eles? Os laços que acreditou serem inquebráveis eram, na verdade, uma armadilha? E naquele momento caótico, tão rápido quanto tudo se desdobrava, um grito irrompeu a distância. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos desesperados, correu para dentro da sala. Ela estava ofegante e parecia um fantasma. Parem! Parem agora! Vocês não! Tem ideia do que estão fazendo? Dona Elvira sentiu sua cabeça girar. O que mais estava por vir? A máscara havia caído e a verdade estava prestes a expor um mundo que ela nunca acreditou que existisse. Com o coração na mão e o futuro em perigo, ela sabia que estava só no começo de uma tempestade devastadora. Dona Elvira respirou fundo, o caos girando ao seu redor. Clara, Ricardo, o sargento, todos com expressões tensas, enquanto a verdade jazia na sala, como um abismo. As revelações eram como facas afiadas cortando a frágil estrutura de sua vida. O que você disse, Ricardo? Você o quê? Suas palavras estavam carregadas de incredulidade e dor. A traição era a coisa que ela esperava de alguém que considerava amigo. Eu sou parte de tudo isso porque pensei que Joaquim estava apenas sendo manipulado. Ricardo respirou pesado, os olhos cheios de desespero. Fui enganado como você, Elvira, mas não posso deixar que ele fale. Você não entende que é uma questão de segurança? O que você quer dizer com segurança? Ela sentiu o coração disparar. Os vizinhos antissolidários agora olhavam uns para os outros, o medo borrando a solidariedade. Quem mais está nesse jogo? Não é só isso. O grupo ao qual Joaquim se meteu é perigoso. Não podemos nos envolver. Clara tentou intervir, mas já era tarde. A tensão era palpável.
como uma rede prestes a arrebentar. Aquela mulher, que antes parecia tão comprometida, agora revelava uma faceta que Dona Elvira nunca poderia imaginar. As palavras no bilhete reverberavam em sua mente, e a caixinha de Pandora que se abriu mostrava que os vizinhos estavam mais do que curiosos. Alguns deles pareciam cúmplices silenciosos. Todos nós precisamos de um jeito de sair dessa. Joaquim finalmente falou, sua voz tremendo. Mas isso depende de você, Elvira. Você precisa decidir de que lado está. O olhar dele era uma mistura de súplica e desespero. E por um breve momento, a conexão que tinham pela vida juntos reluziu, mas logo se apagou. Decidir, Joaquim? Você destruiu o que tínhamos. Foi você quem trouxe isso tudo para casa. Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor cerrava o peito e a incredulidade a consumia. O que mais ela poderia fazer? Nesse momento, a sirene que antes ecoava, agora parecia distante. Um grito de Sofia, sua netinha, novamente cortou o ar. Vovó, olhe! A menina apontava para a porta. Era um grupo de vizinhos, olhos arregalados, assistindo a cena, quase como se estivessem num filme de terror. Dona Elvira virou-se para eles, finalmente percebendo as expressões de espanto e atenção no ar. Precisamos da verdade, alguém gritou. Joaquim, você precisa falar! Todos nós estamos em risco por sua causa. Um embate de emoções. A sala se tornava uma arena de verdades não ditas. Não sou só eu. Todos têm parte nisso. Está na cara que eles estão jogando com nossas vidas. O desespero de Joaquim ressoou alto. E naquele momento, Dona Elvira sentiu que as peças estavam a se juntar. A mulher que entrou há pouco gritou. O que estão fazendo? Vocês não sabem o que pode acontecer? O pânico estava estampado em seu olhar, e Dona Elvira sentiu ecos de suas palavras reverberarem. O grupo se tornava um mar de incertezas, e a dor de saber que seu mundo desmoronava estava prestes a chegar ao clímax. Escutem, ela pediu, as mãos levantadas. Precisamos ser sinceros uns com os outros. Não podemos ficar mais divididos. Nesse instante, um dos policiais, que observava a situação, fez um sinal. Dona Elvira, precisamos de qualquer informação que você possa ajudar a esclarecer essa situação. Ela olhou para Joaquim. O homem que ela amava, ou o monstro que ele havia se tornado. Detalhes flutuavam na mente. A verdade havia se tornado um pesadelo. Mas nada estava claro. Vamos seguir o caminho da verdade. O que mais você tem a esconder, Joaquim? E mesmo sem saber, naquele momento, Dona Elvira fez uma escolha. A escolha da coragem. Estamos juntos nisso. Não importa o que venha a seguir. Ela murmurou, mais para si do que para os outros. O que seria daquele futuro? A sala, o grupo, tudo se transformando. Mas a chama de esperança começou a brilhar, mesmo diante da escuridão. Enquanto a cena avançava, as vozes se entrelaçavam em promessas e medos, e Dona Elvira percebeu que estava prestes a confrontar não apenas seu marido, mas um futuro incerto, que exigiria toda a sua força e a verdade. E agora, você não pode deixar essa história terminar assim. Você precisa se inscrever no canal imediatamente
para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. E não esqueça de escrever um comentário compartilhando suas reações e teorias sobre cada reviravolta. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias continuem. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também merecem conhecer estas revelações. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é fundamental para nós.